Olá, o canal do Vidro hoje está visitando um grande amigo, um dos mais antigos no ramo do vidro, Vicente Leal. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, prazer enorme recebê-lo aqui, depois da gente marcar algumas vezes, mas é um prazer muito grande, primeiro reencontrá-lo e muito feliz. Seja bem-vindo. Vicente Leal é um dos mais antigos hoje no ramo do vidro, em Montes Claros e no norte de Minas. É o proprietário da Vidromil, uma das maiores vidraçarias aqui do norte de Minas. Vicente, conta aí, como é que foi a porta de entrada para o ramo do vidro? É interessante, em 73, eu vim para Montes Claros e a gente já tinha uma veiazinha de comércio. E chegando a Montes Claros, eu fui trabalhar no CDL, o Zé das Neves da Vidronorte era o diretor, ele me deu a oportunidade de trabalhar. E com um ano, mais ou menos, dentro do CDL, ele me convidou para trabalhar com ele, tá certo? E aí eu aceitei o convite, eu vi a perspectiva de ganho maior, que a entidade na época não podia pagar um salário, então eu aceitei de pronto. E é interessante que também era uma época, ele chegou e me falou, você me aparece com uma bicicleta, uma pasta e um metro, tá certo? Então eu tive que ainda arrumar condições para comprar esse material para começar. E ali eu comecei a minha vida no vidro. Com a bicicleta? A bicicleta, ali trabalhava. Ô César, é tão interessante que tem um sentimento na vida que é de gratidão. E a gente não paga. Eu tenho uma gratidão muito grande das Neves, mas especial ao irmão dele, que era vendedor. Você acredita que esse rapaz, esse meu amigo, ele me colocava na garupa para poder me ensinar a medir vidro. Então nós... Quem é esse irmão? Manuel Correia, ele Correia das Neves. Das Neves. Então e ali começou uma história. Começou uma paixão que não acaba nunca, não vai acabar nunca, que foi trabalhar com o que eu gostava, com a venda externa e num ramo desafiador e com grandes perspectivas. O que o vidro te atraía? A possibilidade de usar esse material, ele ser tão versátil, o que te atrai mais no vidro? O vidro, ele é a última etapa de uma construção. E além dele embelezar, ele fechar a beleza do projeto arquitetônico, né? Ele tem muito papel, porque ele valoriza o imóvel, ele valoriza o visual, né? E atende vários objetivos dentro de um projeto de moradia. A gente se sente orgulhoso, né? Depois de ver uma obra quando a gente terminava uma obra e que a gente olhava, a gente fica feliz, muito feliz. Isso aí eu tenho uma felicidade muito grande. Montes Claros desenvolveu muito mais, até pouco tempo, tinha poucas ruas em Montes Claros que não tinha uma obra da Vidromil. Que maravilha. Graças a Deus. A Vidromil teve o início quando? Você começou a trabalhar com José das Neves, mas a Vidromil, sua empresa, teve início quando? Bom, aí eu trabalhei com o José das Neves no período de 77, eu vim de 76, eu já tinha trabalhava, estava muito bem na José das Neves, sou muito agradecido, ele e a família dele, especialmente a dona Luizinha, essa oportunidade e esse apoio que eles me deram. E aí, como tudo na vida, César, tem momentos de passo a passo. No momento já era de acreditar que eu poderia, porque como eu tinha vindo de uma família de comerciantes, então eu vi que era a minha oportunidade. E vi no vidro, além da satisfação, uma perspectiva de trabalho, de construir uma empresa que pudesse servir Montes Claros. Isso é uma referência. E como todo ideal, né? O ser humano vive de ideal, o ideal é chegar no topo, sem vaidade. E graças a Deus, eu cheguei nesse primeiro lugar. Chegou a sua hora. Chegou a minha hora. Não foi fácil, mas foi a realização de um sonho. Maravilha.
A Vidromil, ela se tornou referência, assim como a Vidronorte, na ocasião, era referência. Então, estava ali um ex-funcionário, que também era um concorrente. Mas eu percebo uma coisa, que existiu uma amizade ali, né? Pô, como eu te falei, a dívida de gratidão você não paga. E eu, quando eu fui montar a firma, o imóvel que eu alugava era de seu Neném Barbosa. E chegou no momento do contrato que precisava da assinatura do locador, do seu Neném. Aí, quando eu cheguei lá, no escritório do seu Neném, ele estava viajando. Eu falei com a esposa dele, onde é que ele está? Ele está na fazenda. Onde é que é a fazenda? Catingão, depois de Janaúba. O que eu fiz, César? Eu fui na casa das Neves, meu ex-patrão e futuro concorrente, e pedi o jipe dele emprestado para ir lá colher essa assinatura. E ele prestou com o maior carinho, maior gentileza, e a gente foi andando de mão. Ele disputava mercado, naquela época era diferente, apesar da proporcionalidade, né? Tinha pouca vidraçaria, mas também tinha pouca obra. Mas a gente sempre foi parceiro. Eu tinha na figura dele um segundo pai. Né? A gente percebe que essa geração, ela tinha o concorrente não como inimigo, mas como um parceiro, né? Com certeza. Com certeza aí mesmo, porque o mercado dava essa condição, né? E na verdade, uma relação de colegas de trabalho do mesmo ramo, ela tem que se dar na harmonia e na parceria. Claro que cada um tem um preço, cada um tem um objetivo, tem um tem uma necessidade mais rápida de vender um produto, às vezes ele baixa o custo, mas no conjunto da obra não existe espaço para inimizade. Existe espaço para uma parceria, cada um com seus objetivos. Ô Vicente, talvez pensando nesse mesmo princípio, quando você estava no auge, você também foi parte do CDL de Montes Claros, não foi? Presidente do CDL, correto? Sim. Você trabalhou no CDL como presidente ali? O CDL eu tenho uma história que eu gosto de contar, César, porque ela serve, quando eu conto, nos movimentos que eu participo, nos segmentos que eu participo, eu conto como um efeito motivador. Dizer que o ser humano ele pode alcançar todos os seus objetivos desde que ele tenha um ideal. E aqui, quando eu cheguei em Montes Claros, eu falo isso com o maior orgulho, eu cheguei como faxineiro do CDL. Conseguiu galgar ali. Aí eu subi e cheguei à gerência. Na gerência, o Zé das Neves me convidou. Aí eu cheguei à presidência do CDL. Aí eu me associei, eu sempre confiei na força da associação, né? do cooperativismo. Isso. Então, e aí cheguei a presidente. Tanto que quando eu fazia minhas reuniões, eu falava, a simplicidade de um faxineiro e a responsabilidade de um presidente. E ali no CDL nós construímos história com companhia, porque ninguém constrói a história sozinho. Sozinho não constrói. Não, então lá você tinha um grupo de diretores. De cada um. Isso. E nós tínhamos um conjunto de diretores que tinham esse pensamento de termos uma entidade forte, representativa, que pudesse não prestar um trabalho às empresas, mas à cidade como um todo. Eu estou fazendo referência a essa parte do CDL, você como presidente, porque ali você acabou aprendendo um princípio bastante interessante, que é esse cooperativismo. Você quis trazer isso para o ramo de vidraçaria. Com certeza. Porque o que acontece é o seguinte, ser empresário não é fácil. Ser empresário não é fácil. A denominação do empresário, ele é um barco em alto mar. E você navega e tem que remar muito para poder fazer a travessia. Então, já naquela época, começou uma disputa de preço. Aí, uma disputa desleal. Disputa desleal, cada um querendo engolir o outro, e tem mercado para todo mundo, César. O mercado tem para todo mundo, então não adianta. Quando você percebeu isso? Convoquei para que nós pudéssemos fazer uma união, né, um grupo, né, dentro de uma cooperativa,
aonde a gente pudesse trabalhar em cima de custos. A gente fizesse um trabalho de custo, né? Comprar melhor. Aí, se você tem um volume de compra, você consegue baixar o custo e consegue, inclusive, repassar isso para o consumidor. Aí passaram os anos. Passaram os anos, aí fez, não obedeceu, é aquela história, né? Não obedeceu. Aí passaram os anos, agora recente, uns 5, 8 anos aqui atrás, ou 5 anos, a gente conseguiu, claro, cresceu, abriu muita liderançaria e começou essa briga ferrenha para todo mundo perder dinheiro. E com isso você sabe que diminui também a qualidade do serviço, porque se você vende barato, você não tem compromisso nem de fazer o serviço. Foi onde nasceu as Covid. Aí a ideia apareceu. Associação de Vidraçaria do Norte de Minas. Exatamente. Isso. Você também participou dessa recente, né? Participei e a gente tentou de todas as fórmulas. Mas acontece que você sabe, você criar uma consciência única, e principalmente onde envolve dinheiro e lucro e necessidade, porque às vezes eu faço um acordo com você, nem é você quebrar esse acordo comigo. Porque hoje você tem uma necessidade e apareceu a oportunidade, às vezes você formar força, ter o poder de barganha para negociar com os fornecedores. Exatamente. Essa é a ideia. A ideia é buscar essa, porque se você consegue fazer uma associação em onde você aumenta, faz uma compra com volume maior, você tem uma força, você compra melhor, você vende melhor. As empresas ficam muito mais sadias com seu caixa, porque o papel da empresa é gerar emprego, pagar imposto, pagar os seus colaboradores e dar lucro para o patrão que trabalhou. E esse cooperativismo passaria a ser mais respeitado, então, pelos fornecedores, já que tinha um poder ali na mão para barganhar preço, negociar. Com certeza. Conseguiu? Olha, andamos, progredimos, e inclusive passou a fase do entusiasmo, e aí um desiste, outro desiste, e aí infelizmente, aliás, nós não temos esse espírito, tá certo? É muito difícil o espírito de se associar, tá certo? Ainda mais com o objetivo financeiro. Infelizmente, o ser humano chega no momento do dinheiro, ele às vezes coloca a prioridade que ele acha que vai ser bom, tá certo? Em primeiro lugar, e aí o resultado é que aí fica cada um do seu lado, né? Uma coisa que eu quero te perguntar aqui, você vai me revelar isso agora. Você tinha uma representatividade empresarial, você tinha espaço físico, você tinha finanças para ter montado uma processadora de vidros aqui na região, mas não fez. Por quê? Aí eu tenho uma definição e uma autocrítica. Eu penso que todos nós temos que ter uma visão de futuro na nossa vida, e no comércio e nas empresas não é diferente. Na época que nós trabalhávamos com o vidro plano, nós tínhamos um mercado muito bom, éramos pouca vidraçaria, uma margem de lucro muito boa e faltou aquela visão de futuro, que o próprio ramo do vidro estava mudando. Ele estava saindo do vidro plano para o vidro temperado. E aí nós acomodamos e ficamos dependendo de Belo Horizonte, mesmo porque teve um período que o vidro era cartelizado. Minas e Espírito Santo era só Divinal. E o próprio Brasil tinha um monopólio, né? Que era Santa Marina e o Cristal Blindex, né? Exatamente, era Santa Marina e a outra empresa que me passou o nome aqui. A Blindex. Que fabricava a Blindex, porque a Blindex na verdade é uma marca, né? Santa Marina era a concorrente da Blindex, né? Então eles monopolizavam naquela época a fabricação do vidro, né? Que era Cristal Santa Lúcia e Cristal Santa Marina. Isso aí. Que é Blindex e Santa Marina. Isso aí, eram as duas marcas que disputavam o mercado. E dentro de Minas, quem é que monopolizava mais a distribuição era Divinal, que atendia Minas Gerais e Espírito Santo.
Você não percebeu nessa visão que o mercado aqui iria absorver mais um? Seria isso? Com certeza. Faltou coragem, faltou visão, faltou você sentar e botar um curso de uma têmpera na mesa. E outra coisa, César, naquela época nós tínhamos a Sudene ativa aqui no norte. Exatamente. Que era... E a fundo perdido. E o investimento... Mais uma oportunidade foi perdida. E o investimento era fundo perdido. Então, poderíamos ter... E aí o que aconteceu, César? Aconteceu que, pós-Collor, o cartel de vidro caiu. E com ele caiu as têmperas também. Aí a Alemanha desenvolveu uma têmpera. Se você gastava 4 milhões de dólares para construir uma têmpera... O forno horizontal. Isso, aí veio um forninho horizontal que você contava com 800 mil. Aí as pessoas que tinham uma visão mais de futuro e de perspectiva de mercado, montaram inclusive um ex-funcionário meu, o Antônio, da Vidrolar de Ubá. Ele aprendeu a colocar vidro comigo, eu financiei, eu avalizei a primeira, eu construí a vontade dele, porque eu poder muito, e essa história foi assim de gratuidade, generosidade, porque somos grandes amigos hoje. Aí ele foi um dos primeiros pequenos, lá em Ubá, comprou a têmpera e ele logo colocou aqui a distribuição. Certo. Tá? Deixa eu te perguntar, existe um arrependimento nisso ou não? Você ficou satisfeito com o que você conseguiu construir até agora? Não. Essa falta de visão daquela ocasião, hoje te traz um arrependimento? Não traz arrependimento porque, como eu te disse, na época nós tínhamos um comércio ativo. Eu vendia uma carreta de vidro por quinzena. Estava satisfeito? Então eu achei que eu já era um bambambam. E a gente não dava nem para pensar nessa perspectiva. Não é arrependimento, eu acho que a gente poderia ter trago, tá certo? Que eu dou parabéns ao Luiz Carlos e o Júnior, que também trabalharam comigo, nós trabalhamos. Trabalhando com você. Então nós trabalhamos muito na época do mercado. Aí, César, eles tiveram visão da têmpera. Olha como é que eles começaram, a história deles, e olha a história deles hoje. Então isso é que faz a vida, faz a história, né, do empresário. Então o arrependimento não, porque naquela época você pagava uma empresa para visar lucro. E eu já estava ganhando dinheiro demais. Inclusive, brincadeira. Mas a gente ganhou, me remunerava bem. Com os vidros eu consegui realizar os meus sonhos, construir a minha família, trouxe tem um bom patrimônio. Fez o patrimônio e trouxe o patrimônio maior. Para mim, o patrimônio maior, primeiro, é o agradecimento a Deus pela minha oportunidade. Depois, que eu inseri a minha família no ramo. E terceiro, Quem da sua família está no ramo de vidro? Hoje? Hoje nós temos os meus irmãos, o Carlos é da Divitênia. Certo. E o Délcio é da Companhia do Vidro. Da Companhia do Vidro, já é do Michael, que já é filho do Carlos. Do Michael, que é filho do Carlos. Carlos Alberto. A Vidrocenter é do Délcio. Sim. O filho dele, o Marlon. Companhia do Vidro do Michael. Está. O outro filho do Carlos, o Neto, Francisco Neto, ele está no ramo de vidro. Ele entrou com forro, na época nossa era forro de PVC, ele entrou com o drywall, tá certo? O cartonado, e hoje ele já mexe com vidro também. Então, a minha irmã, que foi minha gerente muitos anos, a Esther, ela saiu e naquela época que beneficiava o vidro, fazia o vidro craquelado, porta-retrato e tudo, e ela também. Enfim, então nós tiramos um pouquinho do ramo de cereais e todo mundo gostou do vidro. Então a família acabou também galgando pelo ramo do vidro ali, e hoje são empresários também de sucesso, né? Você, me parece, agora já aposentado, parece que ficou satisfeito também pela vida que você levou no mundo do vidro, né? Não é por acaso que hoje você é uma personalidade aqui do canal do Vidro, né? Obrigado, eu agradeço muito, Sérgio.
Mas é porque o sucesso é resultado do trabalho. Se você trabalha sério, você tem credibilidade. Outro patrimônio que eu ia falar é isso aí, meus clientes. Falando em cliente, eu cortar. Tem alguma história interessante que te marcou nesses longos anos? Eu até estava me lembrando, eu até contei aqui. Você me contou, eu queria que você... Mas me lembra isso. A pessoa foi lá na vidraçaria, um pouquinho de massa, né? O grande problema da empresa é esse aí. A empresa, o papel da empresa é servir. A remuneração vem do seu trabalho. E às vezes tem gente que fica presa a pequenas coisas. Então um dia eu estava na Vidromil, chegou um moreninho, um rapaz moreno, acho, até parecia com você, sabe? Um pouquinho mais magro. E aí ele me pediu meio quilo de massa. Eu peguei e dei ele a massa. Quando ele falou, quanto é que é? Eu falei, não, isso aí é presente. Aí ele me perguntou, você faz orçamento para vidro? De vidro? Faz. Eu estou construindo um colégio ali no Renascença, você podia me dar um orçamento? Fui lá no outro dia e dei orçamento. Para encurtar a conversa, esse senhor era o diretor majoritário da Panteon Engenharia. Esse bolinho de massa, César, e naquela época era a época dos conjuntos habitacionais. Sim. Eu devo ter feito 8 conjuntos habitacionais. Por causa desse bolinho de massa. E cada conjunto naquela época... Eu te pergunto, foi o bolinho de massa ou foi o atendimento? Foi a somatória. Foi o atendimento que eu dei para ele e a gentileza de não cobrar. Talvez ele se sentiu confortável. Aí nós vendemos quase 8 conjuntos habitacionais, quase. Eram os caminhões de vidro que chegavam. Caminhão de vidro já chegava, se montava, era igual a empreiteira. Montava o galpão e o caminhão já descarregava na obra. Era 2 caminhões, era 3.000, 4.000 metros de vidro em cada obra. Se nós formos ficar conversando, eu acho que tem muita história, inclusive nossa aqui, né? De viagens, de nós dois viajando juntos, trabalhando, aventuras. Mas nós não temos esse tempo todo. Para arrematar aqui, Vicente, queria que você deixasse uma mensagem aqui para essa geração de agora. O que vale a pena, sua história, é uma história de vida de sucesso. Você conseguiu construir um patrimônio com o vidro. Eu falo que eu tenho silício na veia, né? A principal matéria do vidro. Eu creio que você também tem isso. Você sempre fala do vidro com muita paixão. Qual o recado você deixa para essa geração de agora? Olha, eu vejo essa geração de hoje ela tem que ter uma maturidade de empresa, primeira coisa. O mercado de vidro, a tendência dele é crescer e ter uma perspectiva de futuro muito grande. Hoje a gente já vê piscinas de vidro, a gente vê escada de vidro, você vê fachadas de vidros enormes. O vidro tem essa perspectiva. E você, como empresa, a mensagem que eu deixo é a seguinte: primeiro, respeito ao cliente. E você respeita o cliente, primeiro, fazendo um serviço combinado. Segundo, prazo combinado. Terceiro, põe o ideal na empresa. Ela é um instrumento social que Deus nos dá para que ela possa gerar emprego, que ela possa gerar recursos, que ela possa estar a serviço da sociedade. E espero que todos vidraceiros, todos os meus amigos, a maioria passou pela Vidromil, na geração mais velha, que eles tenham esse objetivo. Eu vejo o mercado, se você me permite, César, hoje um pouco maltratado, porque as empresas estão trabalhando sem um controle de perspectiva de despesa e lucro, tá certo? E está maltratando o mercado com a insatisfação dos clientes. O que eu vejo hoje, César, nós fomos para o ramo da imobiliário, eu vendo apartamento, casas e tudo. Só para finalizar, é isso, é você
é você chega nas obras para mostrar um apartamento, já tem pedaço de alumínio encostado, tem porta faltando um puxador, e o cliente fala assim, olha, eu pedi a pessoa para colocar aqui 10 vezes 20 vezes. Então, é que vocês tenham muito sucesso, que gostem do vidro, tá certo? E façam da tua empresa um lugar agradável, um cantinho do céu para que você possa trabalhar, realizar seus sonhos, criar sua família, educar sua família e prestar um serviço à sociedade, que é com a geração de emprego e de impostos. Agradeço imensamente as considerações finais. Eu agradeço, César, por esse carinho. Você é um dos exemplos das pessoas com as quais eu trabalhei e que me trouxe muita satisfação, muito aprendizado, né? Porque se eu sou um pioneiro no vidro, você é um pioneiro no temperado em Montes Claros. Muita gente aprendeu a colocar temperado com você. Então você também tem esse papel muito importante. Que Deus nos dê muitos anos de vida para a gente continuar trabalhando muito, né? E obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Um abraço.